que esse boneco Hoje é parece? dia desse, eu Esse gravei um boneco parece videozinho aí aqueles atendendo o pedido da bonequinhos minha que tinha filha. Ela nos pediu filmes do que eu Jasper, gravasse alguma coisa falando os sobre filmes leitor de japoneses tela, NVDA, enfim, contando um de pouco robô disso, né? gigante. Eu achei o Isso, resultado, eu achei o isso aqui é resultado legal, ó, bacana. gente. Quer ver, ó? É a arena que Já ela mandei pra construiu ela, aqui. A enfim, gente se já, mata já de vez fez em as quando, né? paradinhas que ela ia fazer. Na E eu verdade. resolvi Olha, compartilhar ela esse tá com videozinho com uma... vocês, então é sempre bom bater um papo sobre leitor de tela e Ó, tem que enfatizar a vir aqui importância depois e fazer deles, o reparo aqui a importância do NVDA também, né? aqui na arena aqui Então que é a gente isso. construiu. Tem um Ao lado Minecraft da arena nós rolando aí temos na. o nosso Rolando aqui na intro do glorioso vídeo. presídio. Eu andei vendo Ó, aí os inclusive eu tô te plugins vendo aí entrar sobre dentro dele. acessibilidade para Minecraft. Parece que tem Eu tô te vendo entrar novidade. dentro dele aí. Então, Pera se aí. rolar, já fiquem atentos aí no canal que Vamos conhecer a se tiver cadeia da nossa alguma cidade. coisinha bacana relacionada a Ó, eu tô Minecraft, te vendo voando vai aí, rolar ó. por aqui. Oi? Então, vamos bater um papinho aí sobre, Como é que abre a enfim, porta leitor aí? de Eu acho que tela, NVDA e tô essa quebrando a coisa banca. Não sei maravilhosa como que é é a que nós vamos abrir a acessibilidade porta digital. agora. Ah, Vamos tá. nessa. Ok. Perfeito. Bom, vou comentar um pouquinho com vocês a respeito do NVDA, esse importante leitor de telas que surgiu na metade dos anos 2000. Vamos conversar um pouquinho também sobre o que é um leitor de telas, para que ele serve, por que foi importante o surgimento do NVDA, se já existia alguma coisa parecida nesse sentido. Eu acho que a melhor maneira da gente abordar o NVDA é primeiro tentar entender o que são leitores de tela, né? Então, os leitores de tela, eles são softwares que vão transformar em texto, aliás, que vão ler em voz alta todos os textos que estão disponíveis num computador, no smartphone, blá, 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 blá. E isso por si só já consegue dar uma inclusão para a pessoa que não enxerga muito grande. Nesse sentido, a gente também acaba encontrando alguns probleminhas com relação às informações que a gente acaba coletando dos computadores, dos sistemas operacionais através de leitura de tela, que é muitas vezes aquela informação que realmente ela é visual, né? Então, por exemplo, tabelas de cores, imagens, né? Ícones, né? Então, existe todo um padrão que é utilizado no mundo, e é um padrão que não é recente. É o próprio HTML dos anos 90 e o próprio HTML já contribuía com padrões de qualidade na web desde o seu surgimento, que dá algumas indicações, né? Como por exemplo, quando eu tenho uma tabela de cor, pensa aí, vai lá, um quadradinho azul, tá? Então quem está enxergando, ele está vendo aquele quadradinho azul. Para o computador, aquele quadradinho azul ele é um código, beleza? Então o cara que vai codificar aquele quadradinho azul para colocar naquela paleta de cores para, sei lá, você fazer um desenho, escrever alguma coisa, ele também precisa inserir no código, isso vai ser uma coisa que não vai aparecer, ele precisa inserir no código o nome daquela cor, beleza? E isso também se aplica aos ícones que, por exemplo, não tem o seu nome embaixo deles. Botões, por exemplo, né? Aquele botão que a gente está acostumado a ver no Android, que são os três pontinhos para baixo, né? Então, a informação visual daquele botão é a de que quando eu clicar naqueles três pontinhos, eu vou abrir uma lista de opções. Um usuário de leitor de telas, quando ele estiver fazendo um gesto para navegar até os três pontinhos, ele vai ouvir o nome, né, daquela representação gráfica, que nada mais é do que mais opções. Então, quem enxerga vê os três pontinhos, quem usa leitor de telas entende aqueles três pontinhos como mais opções. Isso para vocês entenderem, porque na verdade no final o resultado ele vai ser o mesmo, mas a maneira como a gente vai utilizar, a maneira como a gente vai fazer é um pouquinho diferente. Por exemplo, né, geralmente usuários de leitor de tela, claro, geralmente não, os usuários cegos de leitor de tela, que não é o meu caso, tem baixa visão, né, mas o usuário cego de leitor de tela, por exemplo, ele não usa mouse. Então todo o acesso que ele vai fazer no desktop, por exemplo, vai ser via teclado. Então vocês vejam que à medida em que a gente vai propondo novas formas de se fazer uma mesma coisa, a gente também precisa entender
que para que essas coisas elas funcionem bem e com qualidade, você precisa, por exemplo, implementar essas coisas de uma forma que obedeça a alguns critérios, de uma forma que obedeça a alguns padrões. Então, se uma pessoa com deficiência visual ela acessa um software apenas utilizando o teclado, nós também temos um regramento que é universal, enfim, que é mundial, que se chama WCAG, né, que está ali ligado ao consórcio WWW, né, com os escritórios da W3C espalhados pelo mundo, aonde você tem, por exemplo, os critérios de sucesso para você implementar uma boa navegação via teclado, né? E claro, a WCAG ela vai abranger as pessoas com deficiência de um modo geral, ela não pensa apenas na pessoa cega, né? Na verdade, a WCAG, quando ela diz que você precisa implementar navegação via teclado com qualidade, e aí dá alguns critérios para poder fazer isso, né? Ela faz a mesma coisa também com relação à surdez, ela faz a mesma coisa com relação às pessoas que não têm os membros superiores, né? Então ela vai dar um regramento, né, para que quando eu for fazer esse acesso, que não é o acesso convencional das pessoas de um modo geral, eu consiga ter este mesmo acesso, daí a importância da palavra acessibilidade, eu vou conseguir ter este mesmo acesso para no final obter os mesmos resultados, que é, por exemplo, editar um texto, montar um vídeo para o YouTube, enfim, fazer uma apresentação de slides com PowerPoint, enfim, né? Tudo isso tem padrão, tudo isso tem regramento, mas tudo isso passou por um processo histórico de muita discussão, de muito bate-papo, né? De muito convencimento, né? Porque toda vez que a gente pega um software e verifica que esse software ou este site não está obedecendo esses critérios internacionais, e a gente consegue fazer isso muito bem com o leitor de telas, a gente consegue inferir a ausência ou a presença de qualidade no site dele, no software dele, e assim gerar um relatório, mandar para a empresa, olha, precisa mexer aqui, precisa mexer ali, e talvez se tu não mexer em determinado lugar, essa brecha de acessibilidade pode virar uma falha de segurança, enfim, a gente vai, enfim, indo para esse convencimento, beleza? Dentro desse contexto histórico, desse contexto de evolução, a gente teve lá, por exemplo, o JAWS, que é um leitor de telas desenvolvido pela Freedom Scientific. Aqui no Brasil, nós tivemos o surgimento do DOSVox, que foi muito importante nos anos 90, desenvolvido pela Universidade do Rio Grande do Sul, aliás, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá por 2005 a gente teve o surgimento da NVDA Access, que foi uma startup ali no início, foi uma empresa que foi fundada por 2 australianos cegos, que dentro da plataforma Windows ele sentiu uma grande dificuldade com relação às licenças do JAWS, né? O JAWS ainda é uma referência hoje em leitura de tela, mas ele não é muito barato. Aqui no Brasil, por exemplo, você precisa ter aí algo em torno de 5, 6, 7 mil reais só para fazer ele rodar no Windows, por exemplo, né? Esses 2 desenvolvedores, eles não achavam justo. Olha que interessante, né? Enfim, o entendimento deles, né? Eles não achavam justo que uma pessoa com deficiência tivesse que pagar tão caro por algo que as pessoas tinham sem precisar pagar nada, né? Para vocês entenderem melhor, se você for hoje comprar um computador, você só vai ter o trabalho de ligar ele em casa, sair usando, né? E sair utilizando ele, né? Até o advento do NVDA, as pessoas tinham que comprar o computador, e se essa pessoa tinha deficiência, aqui no Brasil, ela tinha que pagar por um software que muitas vezes acabava custando 2, 3, 4 vezes mais que o próprio computador que ela comprou, né? Então, isso era uma injustiça, né? E da mesma forma o telefone, né? A pessoa comprava um telefone e saía usando da loja, a pessoa com deficiência tinha que, enfim, ainda comprar um software que também custaria 3, 4, 5 vezes o valor do telefone para poder ter a possibilidade de aí começar a utilizar aquele dispositivo que ela comprou. Esses caras não acharam isso justo, né? E aí passaram a desenvolver, tomaram contato lá na universidade com algumas bibliotecas que estavam surgindo,
bibliotecas bem importantes, bibliotecas livres. Isso é bem importante a gente dizer, porque essa importância do software livre, ela é fundamental também para a história da acessibilidade e para a história dos leitores de tela. E com o surgimento dessas bibliotecas, e com isso na cabeça, esses dois garotos, na época garotos, desenvolveram o NVDA, que já começou realmente procurando ser inclusivo, né? Inclusive com opções para pessoa com deficiência visual que não chega necessariamente a ter cegueira, mas que pode, por exemplo, pegar um mouse e apontar esse mouse para algum objeto na tela. Então foi em função do NVDA que essa possibilidade de ter os objetos por cima do mouse falados, que pessoas como eu, por exemplo, foram incluídas, né? E isso fez com que o NVDA, ele, no primeiro momento, ele já começasse a tomar conta de um mercado e fosse ser utilizado hoje não só como uma ferramenta de inclusão digital, mas também como uma ferramenta de teste de qualidade, como uma ferramenta também para ensino. Ele é muito comum nas universidades. E o NVDA, fiz um pequeno código, que está passando aqui o carro do picolé, já passou o carro da limpeza, já passou um monte de, né? E o NVDA, por ter essas características e também por ser um software livre e de código aberto, então isso é bem importante, porque todo o código do NVDA é passível de auditagem, né, o que já dá uma segurança também para as empresas, o que dá uma segurança para o próprio usuário, né, que é aquela certeza de que está instalando um software limpo, livre de códigos maliciosos dentro dele, né? Então essa hoje é talvez a ferramenta mais importante de inclusão e de acessibilidade no mundo, né? Para não perder a oportunidade, nós temos no Linux também o leitor de telas Orca, que bebeu daquela mesma fonte ali do NVDA, com essas mesmas bibliotecas, mas ele não é tão popular assim como o NVDA. Afinal de contas, o NVDA ele roda na plataforma Windows, né? Então o Windows, ele é, digamos, ele é uma presença massiva, né, nas residências e também nas corporações, né? O Linux, ele vai ter uma presença em servidores, tem muito usuário de Linux que é usuário doméstico, como o meu caso, né? Mas não que eu não tenha só Linux, eu tenho Windows e Linux, né? Mas eu me considero mais usuário de Linux hoje em dia. Mas é para vocês saberem que nós temos também essas opções para outros sistemas operacionais também. No Android nós temos o Talkback, né, que é um leitor nativo ali também. No iOS nós temos o VoiceOver. Enfim, no Chrome OS nós temos o ChromeVox. E todos eles são muito bons. Todos eles obedecem esses mesmos critérios. Todos eles podem ter essas mesmas possibilidades. Mas, claro, são desenvolvidos por empresas diferentes, são desenvolvidos por entendimentos diferentes, né? E nesse, digamos, contexto de diversidade de abordagem de leitura de telas, o NVDA por ter essas características de estar rodando no Windows, de estar massivamente presente na vida das pessoas com deficiência visual ao redor do mundo, ele acaba também tendo uma importância muito grande por ser livre e aberto. Então muita gente consegue criar plugins para ele, consegue criar, enfim, ferramentas adicionais para ele, e sem falar que, sob o ponto de vista de negócio, o NVDA também é um grande exemplo de empresa bem-sucedida que utilizou a tecnologia não só para ganhar uma grana, porque isso é bem importante também, ganhar dinheiro, mas eles realmente conseguiram, com o trabalho deles, tornar esse mundo um lugar um pouquinho melhor. Valeu?